Posso começar a aula? Hoje o tema vai ser muito legal. Romantismo, né? Cai muito no Enem, tanto que quando a gente começou as outras escolas, nunca tinha questão, só a questão do Enem. A gente tinha uma ou duas, agora todas as questões que a gente for fazer hoje, que a gente vai fazer hoje, são todas do Enem. Então, a gente vai começar, né? Eu vou mostrar o cronograma. Eu fiquei umas 2 semanas sem dar aula, semana passada por aquele bug maluco. E a outra semana eu não consegui mesmo por causa de prova e etc. Mas aí eu consegui ajeitar aqui o cronograma para que a gente não perca em nada em relação à escola literária. Eu não ia fazer uma aula de parnasianismo e outra de simbolismo, seriam 2 aulas curtas, então eu acabei juntando as duas e a gente vai ter uma aula maior com esses 2 temas, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre as origens do romantismo no Brasil. A gente teve o auge na primeira metade do século XIX e, assim, as influências, Revolução Industrial, Revolução Francesa, Independência do Brasil. Porque a gente vai começar aquela ascensão Começar não, aquele ideal burguês, assim, ao extremo, né? Que é do casamento, que é do dinheiro, das coisas comerciais. Agora já começa, assim, uma literatura que começa a ser bem comercial, e por um lado ela é comercial, por outro lado ela expressa as angústias daquela população, da população burguesa, da população de corte, digamos assim. Então, essas principais características, como todo mundo já imagina, em relação ao romantismo, é sentimentalismo, emotividade, subjetividade, escapismo, exagero, idealização e pessimismo. A gente vai conseguir analisar isso em duas partes, e cada parte tem várias subdivisões, digamos assim. A gente vai estudar pela prosa e pelo verso. Então, os livros de romance, né? E os livros de poesia. O que a gente vai falar primeiro? Prosa no romantismo. O que é a prosa? São os escritos, né? São as produções, vamos começar assim, pelas produções do folhetim. O que eram esses folhetins? Folhetim que a gente tem mais próximo de uma ideia de novela que a gente tem atualmente. Como que é a novela dividida? São vários momentos de uma história comprida, centrado normalmente com um personagem principal e seus coadjuvantes, e ela se dá em capítulos. Então, uma noite é um capítulo, outra noite era um capítulo, e conforme vão passando as noites, vão passando os capítulos. Nesse caso, o folhetim era exatamente isso. Se eu não me engano, era algo semanal ou algo diário que vinha no jornal. Então, você lia um capítulo por dia ou por semana. Por exemplo, o romance A Moreninha, que a gente, assim, que é o mais conhecido, que todo professor de literatura do ensino fundamental pede para você ler, é A Moreninha, e ele foi feito em folhetim. Cada época vinha um capítulo, e é o que a gente mais se assemelha com novela atualmente. Isso é uma comparação muito boa, e vestibular normalmente gosta de fazer em relação a isso, ao modo que é escrito. E a gente tem várias formas de escrita de prosa dentro do romantismo. Começando pelo romance histórico, que tenta juntar uma história real e englobar a ficção. Por quê? Por causa da subjetividade dessa época. O escritor romântico é um escritor muito subjetivo. É muita visão dele percebida pelo mundo. O que a pessoa está sentindo, o escritor está sentindo, é como ele vê o mundo. O mundo, a gente sabe, não é uma coisa concreta. Dependendo da forma que eu estiver no dia, se eu sair para um parque, eu posso estar no melhor dia da minha vida. Aí eu vou olhar, ai, nossa, como as árvores estão lindas, nossa, como as pessoas são felizes, Então, essa é a visão. E quando eu estou num dia triste, eu vou olhar e falar, nossa, que horrível, tudo feio, eu não aguento mais ver árvore, que pessoal insuportável. Então, é muito a visão da pessoa para o mundo. Então, isso vai ser muito claro, entendeu? Exatamente. Isso vai ser uma coisa muito clara. O romance histórico tenta fazer uma visão muito... Como é nessa época, eu ainda vou explicar mais para frente, está na construção do ideal do que é Brasil.
Porque na escola passada, o que, que era? Era arcadismo. A gente ainda não tinha essa influência, assim, agora a gente precisa fazer uma literatura necessariamente brasileira. Não, ele ainda era muito neoclássico, né? Muitos valores clássicos, a forma que escrever, o tema que se escrevia e etc. Aqui já começa a busca pelo o que é brasileiro, os escritores brasileiros, a vontade de criar um sentimento de nação. A gente estuda muito isso em história, né? O processo de independência do Brasil não foi algo muito unido. O pessoal não queria ser Brasil, o pessoal queria, assim, era Tiradentes querendo separar Minas, o Sul querendo ser um lugar, o Nordeste, cada lugar querendo ser o seu próprio país. A gente não tinha aquela ideia do que o Brasil é um grande Brasil e que precisa ser unido. Não, aqui que vai começar a criação do sentimento nacionalista brasileiro. Deu para entender isso, mais ou menos? Beleza. Então tá. Aí essa questão do romance histórico, que é trazer as guerras que aconteciam de uma forma completamente utópica, de uma forma que, assim, às vezes nem aconteceu, aquela história lá da independência do Brasil, ter sido, assim, completamente batalhar. É uma mentira. O Brasil, assim, o Brasil é um dos poucos países que todas as rebeliões que teve, a não ser farrapos, aquelas rebeliões do Nordeste, né, enfim, elas que nem a ditadura militar, para você ter uma análise, os militares simplesmente chegaram, sentaram e pronto. E se você for fazer, eles fizeram uma criação meio fantasiosa, né, de como foi essa independência do Brasil e etc., sendo que, no fim das contas, era só por interesses, né, como sempre. No romance indianista, a gente vai ter influência de Rousseau, né, com o Bom Selvagem, e o guerreiro. O índio, ao mesmo tempo que ele é um anjo, aqui nos romances de Anis, um anjo não, um índio idealizado, que é o índio forte, o índio guerreiro, o índio bravo, o ápice do brasileiro e o ápice do Brasil. Aqui começa aquela ultravalorização do índio, como se fosse assim, uma coisa extraterrestre, entendeu? É isso a criação do bom selvagem, um índio com um bom selvagem, com uma pessoa. Sim, a gente sempre tem que ler o Birajara, o Guarani, etc. A gente ainda vai. Eu vou dar uns exemplos aqui pra gente. Eu acho que eu tenho até salvo aqui. O Guarani, Iracema e o Birajara. O Iracema a gente todo mundo conhece, né? Aí tem também, do indianista, Iracema, normalmente. O romance urbano, os romances que se passam dentro da corte que eu falo assim, dentro das cidades. Então, é aquela ascensão da burguesia, aquele ideal de casamento, aquelas histórias assim, mamão com açúcar. Para quem que era escrito necessariamente nessas prosas urbanas do romantismo? Para as mulheres, né? Você para pensar um tédio muito grande nessa época, não tinha o que fazer. O pessoal que ficou rico eram as mulheres, né? Digamos assim, era um tédio muito grande para as mulheres, não tinha muito o que fazer, o que tinha era ler. E aí vinha o folhetim, é por isso que a novela, né, o folhetim dessa época era muito famoso, porque era completamente o entretenimento que existia. Então, assim, era um romance urbano completamente assim, destinado para satisfazer o público. Então, assim, era assim, eu vou escrever um romance Mamão com Açúcar porque aquela mulher que tá, não faz nada, só fica dentro de casa, não pode nem sair na rua sozinha, vai querer ler um romance Mamão com Açúcar mesmo, vai querer ler uma história assim para ela passar o tempo e etc. Então, o romance urbano é o A Moreninha, é o romance de folhetim, a gente tem que lembrar isso. E o romance regionalista é aquela coisa que se passa no interior. São os romances fora da burguesia, são dos trabalhadores do interior. É um romance rural. Então, sempre que falar romance regionalista, não é um romance de região, é um romance rural, tá? Então, a gente tem o histórico, que são sobre as guerras que aconteciam, mas de uma forma completamente idealizada. O romance indianista, que fala sobre o índio sendo guerreiro e tal, como a gente já deu exemplo, de Iracema, o Guarani, o Birajara, etc., que você vê aquela coisa completamente utópica em relação ao índio, uma visão completamente, assim, bem branca. A visão é como se fosse o índio europeu. É o índio como se tivesse saído da Europa. E não existe, né? Esse índio é um índio que não existe, esse índio retratado. O romance urbano, que é a Moreninha, esse romance de folhetim, romance Mamão com Açúcar, sobre a ascensão da burguesia e etc.
e romance regionalista, que são os que passam no meio rural, que contam as histórias da vida dos sertanejos no meio rural. Aí o que vem a prosa, né? As histórias do romantismo. É uma tentativa, né, de afirmação da identidade brasileira de uma forma completamente idealizada, porque a realidade brasileira nunca foi essa. E a teoria sobre a origem da raça brasileira, no romance indianista principalmente, que é a união do branco com o índio. O que é completamente excludente do africano. Eles completamente esquecem e aboliram, assim, nessa teoria inicial, né, no romantismo, a identidade negra no Brasil. Então, a gente só vai começar a falar sobre identidade negra no Brasil a partir, acho que a próxima escola, né, com realismo e etc. A gente já começa a ter uma visão do negro diferente. Aí, continuando. O que é a diferença do romance e do romantismo? O romance é um gênero textual. O que o romance é em si? O romance é uma narrativa longa com o personagem principal e o enredo que gira em torno desse personagem principal com personagens coadjuvantes. É a novela. O romance é a novela escrita, basicamente. Eu posso ter livros sobre tema de tudo quanto é tipo e ser em forma de romance. E não significa que ele é uma escrita romântica. Deu para entender isso? O romance é um gênero textual e o romantismo é a escola literária. Acho que a gente estuda isso um pouco assim dentro na escola mesmo, essa relação de romance e romantismo. O romance é o gênero, é a forma como é escrito, e o romantismo é a escola literária que vem em relação ao conteúdo. Sobre o que é escrito. Aí, o que a gente conversa na prosa no romantismo? Opa, alguém espirrou aí. O romance romântico convencional. Como eu já tinha dito, é o caráter comercial, é repetitivo e previsível. O que a gente sempre tem novela, sempre tem aquelas histórias, assim, você pega qualquer filme de romance, de ficção, como é que fala aquele romance com comédia? Aí sempre tem isso, é o encontro dos apaixonados. Aí tem o desencontro dos apaixonados, aí tem o reencontro dos apaixonados. É exatamente isso, a história da Moreninha é exatamente isso, né? A menina vai, encontra o cara no carnaval, tananana, desencontra e depois se reencontra de novo. É isso, é basicamente isso. Aí o casal protagonista idealizado e hétero, como sempre, né? Obstáculos e vilões que fazem o desencontro do casal, o maniqueísmo, que é sempre o vilão, e o mocinho. É o bem contra o mal, sempre. Final feliz ou trágico, mas sempre agradando o público leitor. Não vai ser nada imprevisível. A gente só começa a ter umas leituras imprevisíveis, assim, bem mais pra frente, na prosa, né? Então, é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida até aqui? É exatamente igual a novela. Se você for parar para pensar em prosa, no romantismo, é novela. Só pensa nisso. Você vai ter o casal protagonista, você vai ter os obstáculos e vilões, vai ser aquela coisa de luta entre bem e o mal, o final feliz, um final trágico dos personagens, mas aquela satisfação do público. É isso, gente, não tem muito segredo. Agora vem a poesia, que é o verso, né? No romantismo. Já começa a ficar a poesia que é o ponto-chave do romantismo, que são movimentos de oposição à arte clássica. Lembra quando eu falei na aula sobre arcadismo que as escolas literárias são pêndulos? Que quando a gente, assim, a gente estava lá no trovadorismo, aí depois arcadismo, enfim, aqui no Brasil, né? Quintismo, arcadismo, romantismo. Barroco, né? Eu esqueci do barroco, mas bem. São movimentos de oposição. Então, sempre quando você vai saltar de uma escola para outra, faz a oposição de praticamente tudo. Então, se você quiser fazer uma análise mais fácil, sempre pensa que as escolas literárias vão e vêm, vão e vêm. Só não faz mais vai e vem quando chega no modernismo, que aí é caos total. E eu sou apaixonada em modernismo, estou ansiosa para que a gente começar com as aulas. Então,
movimento de oposição à arte clássica, movimento de oposição ao quê? Ao arcadismo. Então já não vai ter mais aquela coisa de soneto e é métrico e é rítmico, já com aquela associação, lembra que a gente tinha com o lirismo, daquela coisa de a poesia sempre ser associada à música. Já não tem mais. A poesia agora já está desvinculada da música. Então já não tem a necessidade mais absoluta de ser um soneto, de ter métrica, de ter uma rima muito clara, que agora a gente já começa a ter versos brancos, né, que são versos que não rimam, e etc. Então, poesias mais variadas em métrica e rima, aí se assemelha mais à fala, que é a necessidade do autor de ser subjetivo. Então, se ele quer ser subjetivo, ele vai se assemelhar à sua fala, que é o que ele quer transmitir, é o que ele está sentindo, é o que eu quero passar para frente. Aí a gente faz a divisão dentro da poesia em gerações, de forma cronológica. Como assim de forma cronológica? Não necessariamente a primeira geração foi primeiro, a segunda depois a terceira. Não, é de uma forma em relação ao conteúdo. Não precisa parar de escrever. Aí você denomina de versos brancos. É isso. Poesia, o que você escreve é válvula de escape, né? Você para pensar que, por mais que a prosa no romantismo ela era, de certa forma, comercial, sim, porque ganhavam dinheiro, né, para publicar em folhetins, para publicar nos jornais, mas toda expressão artística é uma válvula de escape. Se você tem alguma coisa, por exemplo, pessoas que costumam ser muito artísticas, elas normalmente tentam produzir arte, porque elas precisam dessa válvula de escape. Pessoas muito sentimentais, elas têm necessidade de escrever poesia, de tentar tocar algum tipo de música, instrumento, porque elas precisam dessa válvula de escape. Quando você vê uma era que é completamente sentimental, que é completamente expressiva, aí você sabe que você vai ter vai ser uma expressão poética muito grande, muito ampla, porque a pessoa precisa dessa válvula de escape, a pessoa vai escrever necessariamente mais, tá? Então vamos começar aqui estudo da primeira geração. Primeira geração é muito parecida com o indianismo na prosa romântica, tá? Aí, então, a busca pela identidade brasileira. Como eu já tinha falado, o Brasil ainda estava muito dividido, não tinha aquela noção de Brasil. Até hoje a gente tem muito pouco, né, do que é a identidade brasileira. O Brasil é uma coisa muito diversa. A gente no norte você tem uma cultura, nordeste outra, do centro-oeste uma, sudeste outra, sul outra, mas ao mesmo tempo dentro dessas regiões tem outros tipos de culturas. Então é muito difícil unificar um país de tamanho continental, tanto de forma, e a única forma de se unificar necessariamente é uma tentativa cultural. Mas mesmo assim é praticamente impossível, mas nessa época eles estavam tentando com muita força, né? Então eles buscam pela afirmação da identidade brasileira, é nacionalista, que é o amor e orgulho pela pátria, mesmo que naquela época talvez nem existisse, mas era a tentativa de fazer um orgulho, de tornar as pessoas nacionalistas. O ufanismo, o que é o ufanismo? É o exagero. A gente vê, né, que no romantismo a gente volta até aquele exagero barroco, que é um ufanismo, é uma exaltação exagerada do sentimento nacionalista. O que é? É o que a gente vê hoje em dia, acha que vê hoje em dia, né? É aquele sentimento de que Brasil acima de tudo, Brasil acima de tudo, né? Nem vou entrar muito nesse contexto, mas etc. É bem isso. É esse ufanismo, essa coisa que não existe, mas como na tentativa de criação de um sentimento nacionalista, de criar essa identidade nacional, a gente tem que fazer o exagero mesmo. O nativismo, né, que é a valorização dos elementos naturais e culturais, a terra natal, então valorização do coqueiro, valorização, sei lá, por exemplo, na minha região, valorização do piqui, valorização daqui do Rio samba, alguma coisa. Não elementos naturais, né? Então não é necessariamente. O que tem de natural no Rio? Vou pensar em alguma coisa e etc. Enfim, indianismo, né? Que é aquela coisa, exaltação lírica e épica da figura do índio, herói do povo brasileiro.
O que a gente tem que entender, né? O índio é a figura só, tá? Porque é uma população que foi completamente massacrada pelos brancos, foi uma população que sofreu um genocídio terrível. Aí agora eles querem pegar a imagem, tá? Só a imagem, porque valorização real do índio não tinha. Nessa época, você acha que o índio recebeu algum tipo de valorização monetária ou alguma coisa, recebeu terras para ser essa figura heróica do povo brasileiro? Não recebeu, né, gente? É só a figura dele, é aquela coisa utópica e esse que é o problema do ufanismo, né? Você tentar fazer uma exagerar essa coisa que você sabe que não existe e você sabe que não aconteceu assim. Me fala uma fruta aí natural do Rio, alguma coisa assim. Natural, não sei. Do Goiás eu consigo pensar, Nordeste eu consigo pensar, agora coisa natural do Rio não tô conseguindo. Pois é. Bom, tarefa de casa para a próxima aula. Calor. Pode ser, mas Goiás também não é muito diferente. Norte, né? Talvez o que une o sul para cima é o calor. Acho que vamos falar, churrasco. Então tá. Aí vem o índio. Eu coloquei esse exemplo aqui para a gente deixar bem claro, assim, da primeira geração. E é o herói idealizado, cavaleiro de pernas. Como assim cavaleiro de pernas? É porque não tinha cavalo, né, no Brasil. Então ele saía andando. Então, cavaleiro de pernas. Que é o mito do bom selvagem, Rousseau. Acho que a professora de filosofia já deve ter comentado com vocês, né, sobre Rousseau e o mito do bom selvagem. O homem não nasce ruim, ele que se torna ruim, etc. E as novelas de cavalaria, que é aquela idealização de que o índio era um cavaleiro. Mas assim, ele não era um cavaleiro medieval. O índio é o índio e é isso, né? É o índio europeu. Você tem que pensar que estudos de primeira geração, índio, indianismo, utópico, elementos naturais, índio europeu, tá? Trouxe aqui um exemplo que todo mundo conhece, Canção do Exílio, Gonçalves Dias. Isso é o puro exemplo de primeira geração. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossa verso tem mais flores, nosso poço tem mais vida, nossa vida mais amor, esses mais sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Valorização de elementos naturais, falou sobre a terra, falou sobre a valorização do Brasil. É isso, tá? Primeira geração é isso. Só não falou do índio aqui, mas em outros elementos, em outros poesias, tem a valorização do índio. Agora, minha parte favorita. Estudo da segunda geração. A segunda geração é pancada, assim. Eles são completamente góticos. São os góticos. Primeira geração são os nacionalistas. Segunda geração são os góticos. Quero morte, quero tristeza, quero cemitério, quero... É isso. Vamos começar. Inspiração maior, Lord Byron, tá? Um gótico. Gótico, aquela poesia gótica, aquela tristeza, melancolia, etc, etc, etc. Ultra romântico, eles são chamados de ultra românticos por quê? Porque você pega o sentimentalismo e exagera. Você pega o sentimento de tédio e exagera. É exagerado. É um sentimento completamente subjetivo. Esse é o ápice. Na minha concepção, né, é o ápice do romântico. Né? Na minha concepção, não, da concepção de todo mundo, que é o ultra romântico, né? Então é subjetivo, egótico. De onde que vem o egótico? De ego. Então é o ego egótico, a supervalorização do ego. O ego, eu, então tudo gira em torno da minha percepção. E qual é a percepção da pessoa do momento? É todo mundo morrendo de tuberculose, expectativa de vida baixíssima, tristeza, caos, melancolia, tédio. Então, toda a poesia vai sair disso. Vai sair do que aquele ego da pessoa que está escrevendo faz a concepção.
que ela é chamada de ultrarromântica por causa disso? Mal do século. Naquela época, tuberculose, todo mundo morria de tuberculose. Pegava tuberculose ali com uns 17 anos, 20 anos, nem chegava nos 20 anos, já morria já. Então, a pessoa que conseguia sobreviver à tuberculose, sobreviver não pegar a tuberculose, quem pegava morria, ficava com uma melancolia desgraçada, né? Porque morria pai, mãe, tio, irmão e etc. Um pessimismo, negacionismo sobre a vida, etc. Características: dor, tristeza, solidão, sofrimento, tédio. Morte e suicídio. Fim do sofrimento, uma atitude escapista. Então, para pensar que o estudo da segunda geração é completamente escapista. Qual que é a alternativa mais fácil para você resolver todos os seus problemas da sua vida? Suicídio. Para eles, era a alternativa mais afável, era o que eles mais falavam sobre suicídio. Eu quero acabar com essa dor, quero acabar com essa tristeza, eu quero acabar com essa solidão. E falavam muito sobre suicídio, sobre o sono eterno. Todo mundo sabe o que é sono eterno, né? O sono eterno não é do tédio, é de vontade de morrer mesmo. Mas eu acredito muito, eu estou tentando lembrar o nome do filósofo que falou isso, mas que se não existisse a ideia de suicídio, a ideia de poder falar sobre suicídio, a gente não estaria vivo. Uma viagem muito louca, filosófica, assim. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Autopiedade, autodilaceramento, que é o gosto de destacar as próprias dores, aquele, ai, nossa, mas é tudo tão difícil, nossa, mas minha vida é horrível, nossa, mas eu não quero mais viver, nossa, tudo é eu, sem pensar que a pessoa aqui é completamente egoísta, é tudo, a concepção dela é o que ela sente, é tudo o que é para mim, o que significa para mim, então é completamente subjetivo mesmo. Expressões, cenários mórbidos, macabros, cemitério, cova, cadáver, fantasma, vícios mundanos, álcool, fumo, drogas, prostituição. Isso aqui é o escapismo no auge, que é o vício e o suicídio. Pronto. Religiosidade versus satanismo, Álvares Cabral. Tem um poema dele aqui pra frente, eu vou lembrar o nome. Ele escreve muito sobre isso, que é aquela noite na taverna, que começa a contar sobre coisas satânicas e começa a contar sobre enquanto o cara vai bebendo, fumando, falando que quer morrer, falando sobre histórias horríveis. É um dos livros de terror mais aclamados brasileiros. Se vocês gostam de terror, acho que é Noite na Taverna, se eu não me engano. Tô pesquisando aqui, tá? Álvares de Azevedo. Todo mundo que lê gosta, tá? Muito bom mesmo. E espiritualização da figura feminina. Aí, o que eu acho engraçado é o seguinte: depois de toda essa desgraça, quem que é a salvadora da pátria? A mulher, que é um anjo, é uma santa, é a Virgem Maria, é uma fada, é uma deusa, ela é completamente intocável, ela é imaculada. O que significa ser imaculado? O que significa mácula? Mancha. Imaculado, sem mancha, uma mulher pura. Então é a mulher imaculada. Então, por mais que o homem seja essa merda que é, né, que é um homem completamente pessimista, viciado, jogado à prostituição, só dor, tristeza, a mulher é o quê? Imaculada. Completamente sexista, tá? É uma das escolas mais sexistas que tem, é a escola do romantismo, porque a mulher, por mais que ela seja protagonista em alguns momentos, ela ainda é completamente idealizada de uma forma, assim, absurda, porque o homem pode ser esse tralha, mas a mulher não, a mulher é imaculada. Último soneto, Álvares de Azevedo, exemplo de segunda geração. Já da noite o calor me cobre o rosto, nos lábios desculpa, nos lábios meu Deus do céu, desculpa, vou recomeçar. Já da noite o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, que devora meu ser mortal desgosto. Do leito embalde num macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto que o repouso esquece. Eis o estado em que a mágoa me tem posto.
o teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive e tenho os olhos meus na escuridade. Dá-me esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. Deu para entender? Gente, é basicamente isso, a segunda geração. Alguém ficou com alguma dúvida de segunda geração? Beleza. Terceira geração, mais simples de todos. É Condoreira, o outro nome dela, ou Ugoana. Condoreira por causa do condor, que é o pássaro da liberdade, e a Ugoana pela influência do poeta Victor Hugo. Victor Hugo que escreveu Os Miseráveis, né? Então, aquela coisa completamente Revolução Francesa, completamente ideal de liberdade. O que estava acontecendo nessa época no Brasil? Escravidão. Então, o pessoal da terceira geração vai lutar pelo fim da escravidão, tá? Então, a defesa da abolição da escravidão, ideais republicanos, de tornar uma república do Brasil, e questões sociais, que é a ausência de escapismo. Aqui já não tem escapismo. Ah, eu quero resolver os problemas, vou morrer. Não, aqui eles querem os problemas. O que está acontecendo de problema? Escravidão? Ah, então vamos tentar a abolição da escravidão, ao invés de tentar um suicídio. Então, as imagens hiperbólicas da natureza, que para falar da natureza, para falar sobre a liberdade, eles exageram, né? Porque quando quer falar, você quer um exemplo de liberdade, todo mundo fala de natureza. Então, eles vão exagerar a natureza para exaltar a liberdade. A poesia, por mais que seja poesia, né, que está dentro do estudo da terceira geração da poesia romântica, eles escrevem de uma forma completamente prosaica, de prosa. Então, um tom completamente discursivo, como eu posso dizer assim, acho que eu posso dizer assim, é onde um tom, você vai ler, não parece ser poema, parece ser uma prosa mesmo. E é de tom convocatório, então eles querem chamar as pessoas para entrarem nessa luta junto com eles. Eles querem, então, como se estivessem chamando você para participar dessa luta contra a escravidão. O exemplo, né? Aqui, quando for falar de terceira geração, é Castro Alves, tá? Sempre que tiver Castro Alves, você já vai saber que é terceira geração. Então, é o navio negreiro de Castro Alves. Eu peguei só um trecho aqui, porque o poema é gigante. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante o céu. Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Tá vendo? Muito evocação da natureza, evocação de Deus para olhar para essa desgraça, para essa vida miserável que o povo leva, etc. Teoria é isso. Vamos começar a fazer questão. Pode ser? Só questão do Enem. Gente, ó, não tô brincando. Romantismo no Enem é foda, que é muito difícil. As questões são difíceis mesmo, dá pra ficar em dúvida entre todas. Primeira questão aqui de Enem de 2010. É muito difícil. Eu vou começar pelo comando. O núcleo temático do soneto citado é típico da segunda geração romântica, porém, configura um lirismo que o projeta para além deste momento específico. Então, esse Álvaro de Azevedo, tá vendo? Aqui, Álvaro de Azevedo. Então, mas é um texto que projeta para além deste momento, para além do romantismo. Aí, o fundamento desse lirismo é... Vamos ver mais, aqui ler o soneto. Soneto. Ah, é o que a gente leu, né? Então a gente vê que assim, já da morte, taranã, falando muito sobre morte, além de surda agonia, o coração fenece, devora meu ser mortal desgosto, do leito embade macio encosto, tenta o sono reter, já esmorece, o corpo exausto que repouso esquece. Ele tá cansado, ele não quer mais viver. Eis o estado de mágoa que me tem posto, que a mágoa me tem posto. Então ele tá assim por mágoa, tá cansado. O adeus, teu adeus, minha saudade, fazem que insano do viver me prive, e tenho os olhos meus na escuridade. Dá-me esperança com que o ser mantive. Volve o amante os olhos por piedade, olhos que quem viveu e quem já não vive. Então, o fundamento desse lirismo é angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte. Ele não está tão angustiado. Gente, desculpa, eu estava comentando a questão. Desculpa.
B. A melancolia que frustra a possibilidade de reação diante a perda. C. O descontrole das emoções provocado pela autopiedade. D. O desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa. E. O gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Vou passar. B. Vamos ler de novo a questão. O núcleo temático é típico da segunda geração. Esse é o típico mesmo. Porém, configura um lirismo que projeta para além desse momento específico. O fundamento desse lirismo é: o que é esse lirismo que projeta esse poema para além? A angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade. Ele não está angustiado. Ele quer a morte. Então, ele não está angustiado com isso. B. Melancolia que frustra a possibilidade de reação diante da perda. É exatamente isso. Ele está melancólico por quê? Porque aqui, o adeus, o teu adeus, minha saudade, é a saudade dele. Faz o que o insano do viver me prive e tenha os olhos meus na escuridade. Então, ele está melancólico porque ele perdeu. Então, né, frustra a possibilidade de reação diante da perda. Ele perdeu e não pode ter reação diante a isso. Então, ele não consegue, ele não tem o que fazer. Ele só fica frustrado, ele quer a morte. Então, assim, ele fica melancólico por isso, porque perdeu, porque recebeu um adeus. Descontrole das emoções. Aqui ele não parece estar descontrolado, né? Isso que é engraçado. Ele tá só cansado e quer morrer, mas ele não fala, tipo assim, ó, não soa como descontrole, né? D. O desejo de morrer como alívio para desilusão amorosa. Eu também ficaria em dúvida em relação a B, mas eu não acho que seja necessariamente isso que projeta o texto. Como assim? O desejo de morrer como alívio para desilusão amorosa. Isso é muito clássico da segunda geração, né? Então é muito, muito específico. Eu não acho que ele queira morrer por causa dessa desilusão. Ele está com o desejo de morrer por esse adeus. É complicado, né? É difícil. Aqui você tem que ir pela questão que parece ser mais certa mesmo, porque a letra B tá muito claro, muito, muito claro mesmo. Letra E, gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Ah, não parece, tá vendo? É uma questão difícil, porque eu também ficaria entre B e D. Mas no final, eu acho que eu acabaria marcando a B por causa dessa reação dele, a possibilidade de reação diante da perda. Tudo bem? Beleza. Próximo. Trouxe essa imagem aqui. Batalha dos Guarapés. Ah, gente, você acha mesmo que a Batalha de Guarapés foi exatamente assim? Idealizado, né? Isso aqui lembra muito o quê? Qual geração? Tem primeira geração. Isso, primeira geração. Completamente ufanista e completamente nacionalista. Então, pertencente ao romantismo, a obra de Vitor Meirelles caracteriza-se como descrição dramática da guerra, inclinação ao retrato nacionalista, estilização das revoltas populares, construção da identidade brasileira, representação das obras francesas. Manoel, acho que é A. Ó, descrição dramática da guerra, acho que não. O que é dramático? Quando tem que ficar, a gente tem que ficar muito atento a isso. Dramático vem de drama, então vem de teatro, né? Então acho que não falaria porque a gente acha que dramático é de, ai, nossa, completamente exaltado, não, é mais quando vem essa relação dramático,
é mais em relação a teatro mesmo. Inclinação ao retrato nacionalista? Talvez, né? É um retrato nacionalista, mas isso não é, acho que não é inclinação. Não foi por isso, né? Assim, tem a inclinação, tá? Não leva mal, mas assim, tem a inclinação, mas não é o que está mais certo. Por isso que eu falo que questão de romantismo é muito difícil. Sempre vai ter uma alternativa e falar assim, pode ser isso? Pode, mas não é o que está mais certo. C, estilização das revoltas populares. Isso aqui não tem nada de popular, né? As revoltas que eles falavam eram umas revoltas assim, em relação à independência, talvez, mas eles não usaram isso como estilo, não fizeram um estilo de revolta popular, mais que tenha o romance de guerra, etc., mas não é o que está relacionado. D, construção da identidade brasileira. Sim, porque a tentativa de fazer um quadro desse para falar de uma guerra que foi tão Batalha dos Guarapés, acho que a gente nem tem noção, né? Se a gente for parar para pensar dessa batalha, é uma tentativa de fazer uma identidade brasileira mais afirmada. Então, eu errei. Desculpa, gente. Eu achava que era construção da identidade brasileira, não é não. É realmente inclinação ao retrato nacionalista. Então vamos pensar aqui, voltando ao tema. Então, descrição dramática da guerra não é porque dramas em relação ao teatro. Inclinação ao retrato nacionalista, sim, né? Que era o que eu falei, que estava certo, mas não era o que estava mais certo. Mas aparentemente esse é o que está mais certo mesmo. Estilização, não, porque eles não usaram isso como estilo, e sim eles tentaram fazer um retrato nacionalista. D, por que não é construção da identidade brasileira? Vou ter que pensar, porque realmente eu achava que era essa a alternativa, mas tudo bem. Construção da identidade brasileira. A gente pode voltar nessa questão depois? Que aí eu dou uma resposta melhor, que eu vou pensar em algo aqui. Para a próxima. Eu falei, é difícil demais. Muito difícil. Texto 1. Se eu tenho de morrer na flor dos. Ah, peraí. De acordo com as considerações de Marçal de Moisés, no texto 2, o texto 1 centra-se. Ok, então. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro respirando esse ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Dá-me os sítios gentis onde eu brincava lá na quadra infantil. Dá que eu veja uma vez o céu da pátria, o céu do meu Brasil. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir cantar na laranjeira à tarde, cantar o sabiá. Texto 2. A ideologia romântica, argamassada ao longo do século XVIII e a primeira metade do século XIX, introduziu-se em 1836. Durante 4 decênios imperaram o eu, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo através da poesia, do romance, do teatro e do jornalismo, que fazia sua aparição nessa época. Então, de acordo com as considerações de Marçal de Moisés no texto 2, o texto 1 centra-se no imperativo do eu, reforçando a ideia de que estar longe do Brasil é uma forma de estar bem, já que o país sufoca o eu lírico. No nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável onde o eu lírico vivera a infância. C. Na liberdade formal, que se manifesta na opção por versos sem métrica rigorosa da temática voltada para o nacionalismo. D. No anarquismo, entendida a poesia como negação do passado e da vida, seja pelas opções formais, seja pelos tempos. E. No sentimentalismo, por meio do qual se reforçaria a alegria presente em oposição à infância, marcada pela tristeza. Qual que é a alternativa, gente? Ah, tá. Aí eu já sei que eu vou passar o slide errado aqui. Aham, foi.
Beleza. Boa. Exatamente isso. Por que que não pode ser na liberdade formal que se manifesta na opção por verso sem métrica e rigorosa matemática voltada para o nacionalismo? Pode ser essa, mas a letra, mas não era isso que o texto 2 estava falando, né? O que mais falou no texto 2 aqui foi ananana, eu, anarquia, nacionalismo, taranana. E aqui tá assim, tá sem métrica, tá sem coisa, mas olha tanto que a letra B estava certa. O nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação ao país, a paisagem agradável onde o eu lírico viveram na infância. Tá vendo? Esse que é a questão da dificuldade das questões do Enem sobre romantismo. Porque você sempre vai ficar em dúvida em duas, mas você tem que ir pela mais certa. Soneto. Não, não, não. Álvares de Azevedo. Tá bom. Ó, páginas da vida. Opa, peraí, vamos ler o comando. A produção de Álvares de Azevedo situa-se na década de 1850, período conhecido por literatura brasileira como ultrarromantismo. Nesse poema, a força expressiva da exacerbação romântica identifica-se com ó, páginas da vida que eu amava, rompei-vos nunca mais tão desgraçado. Ardei lembranças doces do passado. Quero rir-me de tudo que eu amava. E que doido que eu fui, como eu pensava em mãe e amor de irmã, em sossegado adormecer na vida acalentado pelos lábios que eu tinha do beijar. Embora meu destino, em treva densa dentro do peito a existência finda, presinto a morte na fatal doença. A minha solidão da noite infinda. Posso dormir o trovador sem crença, perdoa minha mãe, eu te amo ainda. A. Amor materno, que surge como possibilidade de salvação para meu lírico. B. Saudosismo da infância, indicado pela menção às figuras de mãe e irmã. Construção de versos irônicos e sarcásticos, apenas com uma aparência melancólica. D. Presença do tédio sentido pelo eu lírico, indicado pelo seu desejo de dormir. E. Fixação do eu lírico pela ideia da morte, que leva a sentir um tormento constante. Qual que vocês acham que é a alternativa? Se vocês quiserem, eu posso voltar no texto. Tá. Opa, gente, desculpa.
Quando... Beleza. É, mas aqui a gente tem que pensar que não é a letra A, por quê? Porque a gente não tem isso na segunda geração, né? Por mais que a mãe, realmente, eu entendo que é essa imagem, né, de mulher imaculada e tal, a força expressiva da exacerbação romântica, quando a gente vai falar de segunda geração, a gente tem que pensar que essa fixação pela morte, tá? Aqui na letra D, poderia ser letra D também, poderia ser letra A, esse que é difícil, entendeu? A letra D, ela só não é porque tem a presença do tédio, sim. Eles estão num tédio existencial gigante, mas esse desejo de dormir não é em relação ao tédio, é o desejo de morrer mesmo. Por isso que a letra E é a mais certa. Fixação do eu lírico pela ideia da morte, que leva a sentir um tormento. Opa, peraí, que eu não tô conseguindo terminar de ler aqui. Um tormento constante, tá? Canção do africano. Opa, deixa eu. Quando você lê aqui, Castro Alves, C. Alves, você já sabe que é terceira geração, tá? Lá na Úmida Senzala, sentada na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe um pranto, saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escravo, dos olhos do filho crava, e tem no colo a embalar, e a meia voz a responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez, para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem, essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. 2. No caso da literatura brasileira, se é verdade que prevalecem as reformas radicais, elas têm acontecido mais no âmbito de movimentos literários do que de gerações literárias. A poesia de Castro Alves em relação a de Gonçalves Dias não é de negação radical, mas de superação dentro do mesmo espírito romântico. Gonçalves Dias ele escrevia para a primeira geração, tá? Primeira geração, aquela coisa ufanista, né? E nacionalista, e o Castro Alves completamente desvencilhado já desse ideal nacionalista, não desvencilhado, mas já tinha superado esse ideal nacionalista para tratar de questões sociais, como a escravidão. Então, o fragmento do poema de Castro Alves exemplifica a afirmação de João Cabral de Melo Neto, por quê? A. Exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um fundo ideológico retórico. B. Canta a paisagem local, no entanto, defende ideais do liberalismo. C. Mantém o canto saudosista da terra da pátria, mas renova o tema amoroso. D. Explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematize a injustiça social. E. Inova na abordagem de aspecto social, mas mantém a visão lírica da terra pátria. Quero ver o que vocês acham de alternativa, gente. Se vocês quiserem que eu volte no texto do Castro Alves, mas o texto não tem nada demais, não. Se vocês quiserem, eu volto. C. Ó, vou voltar no texto. Aqui é terceira geração, hein? Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto, e ao cantar corre-lhe em pranto, saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos do filho cravo, que tem no colo a embalar. E a meia voz lá responde ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Minha terra é lá bem longe, das bandas de onde o sol vem. Essa terra é mais bonita, mas a outra eu quero bem. Exalta o nacionalismo, embora lhe imprima um fundo ideológico retórico. Canta a paisagem local, no entanto, defende ideais do liberalismo. Mantém o canto saudosista da paz, mas renova o tema amoroso.
explora a subjetividade do eu lírico, ainda que tematize a injustiça social, inova na abordagem do aspecto social, mas mantém a visão lírica da terra-pátria. A letra E mesmo. Por que não era a letra C? Porque não renovou o tema amoroso, né? Terceira geração não fala sobre amor. Fala sobre questões sociais. Inova na abordagem de aspecto social, sim, na terceira geração, e mantém a visão de terra-pátria. E sempre tem aquele tom de nacionalista. Lembra que eu falei que na terceira geração ainda tem aquela exaltação da natureza, dos elementos naturais? É de uma forma nacionalista isso. Tudo bem? Ó, gente, já são quase 9 horas. Eu vou mandar esse PDF para vocês, porque senão acho que vai ficar muito tarde. Não sei nem se a Ju já está aqui. Fica muito tarde pra gente, aí vocês dão uma olhada nas últimas questões. O que eu quero falar é dessa dica da semana, que é muito especial, assim, para mim, porque esse cara aqui foi ele que me fez amar a literatura. Foi meu professor do ensino médio. Eu tenho um vídeo no YouTube dele, é o único que eu achei, dele dando uma aula sobre indianismo. Eu acho ele genial, tá? Depois eu fui assistir o vídeo, ele não é aquele professor brincalhão, piadista, etc., mas ele é uma pessoa genial. Foi ele que me fez gostar de literatura. E todas as aulas que eu dou para vocês, eu peguei tudo das aulas dele, as anotações que amigos meus que estudaram comigo tinham das aulas dele. Então, o que eu estou passando para vocês foi o que ele passou para mim. E eu acho ele genial, tá? Aí eu vou mandar o link para vocês, eu acho importante assistir, porque indianismo cai muito sim, tá? Beijo, pessoal. Muito obrigada, André, pela participação. Fiquem bem. Obrigada, Emanuele. Obrigada, Guilherme. Acho que o Valdir e o Haru saíram. Mas tudo bem, tá? Eu entendo. Véspera de feriado é foda também. Tchau, gente. Bom feriado.